E hoje nós recebemos um deputado federal da bancada do Rio Grande do Sul. Fique com a gente. Alcíbio Mesquita Nunes, conhecido como Bibo Nunes, é empresário, jornalista e político brasileiro, filiado ao Partido Liberal, o PL. Sua carreira na comunicação foi apresentador de diversos programas de TV no Rio Grande do Sul. Escreveu livros sobre a dinâmica das linguagens. Atualmente exerce seu segundo mandato como deputado federal pelo Rio Grande do Sul. É também o segundo vice-presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Deputado Bibo Nunes, seja muito bem-vindo ao CNT Entrevista desta quinta-feira. É um prazer recebê-lo. O senhor que representa a bancada do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite, Karina. Uma grande honra estar participando do programa. À disposição. Deputado, para a gente iniciar a nossa conversa, gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho da sua trajetória dentro da política. O senhor que já está em seu segundo mandato aí em Brasília, como é que tem sido? Quais são as principais demandas? Não, muito legal, estou gostando muito. Meu segundo mandato, comecei candidato a deputado federal, com o conhecimento que tive com o Bolsonaro, que eu sou apresentador de rádio e televisão. Aí, quando ele era do PP, convidaram um jornalista para entrevistar o Bolsonaro, perguntaram se eu faria entrevista com ele, eu fiz. E aí conheci o Bolsonaro, fiquei amigo dele, tempo do Patriotas, depois do PSL, foi indo, e até hoje estou aí como deputado federal PSL, na época primeiro e agora pelo PL, junto com o Bolsonaro. Aí começou a parceria e estamos juntos. Tá certo. Deputado, o senhor acompanhou de perto os efeitos, né, das chuvas no Rio Grande do Sul recentemente, com muitos desdobramentos, uma situação bastante difícil para o Estado, que precisou, inclusive, de intervenção do governo federal. Quais foram as ações tomadas para minimizar aquele sofrimento naquele momento e fazer com que o Estado se reerguesse, né, de certa forma? Tivemos 53 mortes e 6 desaparecidos até hoje. Nós, deputados federais do Rio Grande do Sul, oferecemos cada um 3 milhões da nossa cota, da nossa emenda individual, totalizando mais de 100 milhões para o Rio Grande do Sul. Mas como nós mandamos a emenda, chega daqui a um ano, nós pedimos ao governo do Estado, o Eduardo Leite, para que ele bancasse adiantado esse dinheiro e nós mandássemos depois. Ele não aceitou, não deu certo, então não pudemos ajudar. Mas, devido a isso, surgiu uma PEC. Eu criei uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovado em menos de uma tarde, mais de 171 assinaturas de todos os partidos, todos, do PSOL, PT, PL, todos aprovaram uma emenda à Constituição que diz o seguinte: o parlamentar, a partir do primeiro dia do ano, terá à sua disposição para uso imediato. Uso imediato, 5% das suas emendas, totalizando hoje 2 milhões de reais. Aconteceu uma tragédia numa cidade do Paraná, uma enchente com mortes. O parlamentar poderá enviar, confirma com Brasília que teve a tragédia, em um dia, dois, já estará na conta à disposição, imediatamente. Isso é ajuda mesmo, porque mandar uma emenda para chegar daqui a um ano não resolve nada. Então, esse foi o lado positivo do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi aprovado na CCJ, já estamos com a comissão especial e neste ano deveremos aprovar esta mudança na Constituição, o que é muito bom. Agora, o que tentaram ajudar nas enchentes no Rio Grande do Sul? Olha só, veio ao Rio Grande do Sul a dona, com todo respeito, eu chamo dona Esbanjanja, junto com ministros, o Pimenta, Paulo Pimenta, fizeram uma onda toda, foram aqui, ali, vamos apoiar, prometeram ajuda de 1 bilhão, de Brasil, bilhão. Veio apenas 970 mil reais, menos de 1%. Isso é um absurdo, pura enrolação. Outra mágoa que os gaúchos têm. O presidente Lula, até hoje, não deu uma sobrevoada da zona atingida no Rio Grande do Sul para um consolo, uma solidariedade. Fez nada de apoio aos gaúchos pelo seu luto e viajando pelo mundo todo aí constantemente. Desconsideração total, enrolação total. Mas estamos aí conseguindo reverter a situação. Já foi reconstruído em tempo recorde a ponte de Nova Roma, que a própria comunidade conseguiu 6 milhões para fazer a ponte.
que custaria mais de 30 milhões, coisa assim, um dinheirão, eles já construíram. O Rio Grande do Sul, aquela região está sendo reconstruída, muito com o apoio privado e a população, porque o governo prometeu 1 bilhão e mandou menos de 1%. Agora, teve uma medida provisória, agora, esse mês passado, que mandou mais dinheiro. Mas aquele 1 bilhão veio menos de 1%. Isso é solidariedade? Isso é apoio? Isso é estar atento aos problemas do Brasil, no caso de um Estado? Não. Essa mágoa, não sei se é mágoa, mas é um certo desprezo que não poderia ter tido o Rio Grande do Sul. Um momento difícil pelo qual nós passamos. E, deputado, como que o senhor avalia, analisa o relacionamento do próprio governo do estado, do governador Eduardo Leite, com o governo federal? Olha, o governador Eduardo Leite, ele tem afinidades, ele elogia o governo Lula, ele se dá melhor com o Lula que se dava com o Bolsonaro, acredito. Mas é bom saber e dizer que o PSDB, há uns meses atrás, na convenção nacional deles, aprovaram uma carta aonde oficialmente o PSDB é oposição ao governo Lula. Então nós temos o PL e o PSDB oficialmente contrários. Aí eu tenho um respeito meu até o governador Leite por essa parte, porque ele, o partido dele é oposição. Só que ele se comporta de uma maneira de tentar ser simpático e acolhedor ao governo. Eu acho que aí tem a liturgia do cargo. É o governador do estado, é o presidente da República, tem que pensar no bem do seu estado e do seu país. Aí não pode continuar com questínculas partidárias, né? Tem que ser, de fato, o melhor para a população. Quais são as principais bandeiras, deputado, que vocês da bancada do Rio Grande do Sul levantam nesse momento? O que vocês estão realmente pleiteando, né, para o estado? Nós temos muitas reivindicações, nós parlamentares todos, mas o principal hoje, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, é que nós possamos voltar a crescer sem tanto endividamento, porque o Bolsonaro entregou o governo com 54 bilhões de saldo positivo. O ano passado fechou com prejuízo de 260 bilhões. Isso é para qualquer um entender. Não precisa ser matemático, economista. Pegou o governo com 54 bi, entregou com 260 negativos. Isso dá 314 bilhões negativos no primeiro ano. E só tentando aumentar impostos o tempo todo. Por quê? Porque tem que arrecadar para pagar os rombos e os furos. Que rombo é esse? Aumento de ministérios. Tinha 20 mil cargos de confiança que o Bolsonaro extinguiu, já voltaram. É impressionante a tentativa de colocar os companheiros, porque a esquerda se preocupa em ter um Estado grande para colocar as chamadas bocas e tetas, enquanto a direita é trabalho. E para vir para o governo do Estado, municipal, federal, tem que ter competência. Olha o critério que tinha a direita no governo anterior para escolher seus ministros. Hoje, entra lá, não quer saber de nada. Tem uma ministra, nada contra a morte, né? É ministra porque é irmã da vereadora assassinada. Não, claro, não queremos a morte, mas esse é critério. Pessoas que não têm qualificação para estarem lá. O próprio ministro da Economia não é economista. Ele mesmo disse que não sabia nada. Então, temos que ter técnicos onde se exige função técnica e não colocar companheiros políticos. Meu companheiro tem que vir. Não é assim. Chega. Política tem que ser séria. Não pode fazer política nesses moldes. Deputado, nós vamos para um rápido intervalo e para você que nos acompanha pelos canais da rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí. Nós já voltamos. Estamos de volta com o CNT Entrevista desta noite e hoje nós recebemos o deputado federal Bibo Nunes. Deputado, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre a iniciativa de apresentar uma PEC que ajuda a desvincular o Bolsa Família ao processo eleitoral. A gente sabe que o Bolsa Família muitas vezes é usado como moeda de troca para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social.
e isso realmente tem um peso, né, no final das eleições. Então, gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa PEC, qual que é a sua opinião? Tá bom, fala da PEC, estou apresentando essa PEC, mas antes, o que é o Bolsa Família? Deixando bem claro que eu não sou contra auxílio. Auxílio sou a favor, mas não salário. Auxílio é por um tempo, não o tempo todo. O que fez Lula quando assumiu? Janeiro, assumiu. Fevereiro, já pede 40 bilhões para a Câmara, para o Bolsa Família, para 4 anos. 40 bilhões, 4 anos. Isso é um auxílio ou está pensando em salário? Auxílio é por um tempo, não o tempo todo. Não aprovamos 40 bilhões, por quê? Ele quer se vangloriar, fica feliz quanto mais tiver pessoas no Bolsa Família. Aí está o grande erro. Quanto mais pessoas dependerem de Bolsa Família, mostra a situação péssima que vive o Brasil. Bom o dia que nós não tivéssemos ninguém no Bolsa Família. Ninguém no Bolsa Família seria o ideal, não é isso? Mas não, é que o PT, eles dependem do pobre. O PT esquerda depende da pobreza. Eu sempre digo que a esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. Por quê? Depende do pobre. Então nunca vão fazer com que as pessoas esqueçam o Bolsa Família. E olha o dado estarrecedor. O número é 13. O número fatídico, 13. 13 estados do Norte e Nordeste. 13 estados. As pessoas recebem mais Bolsa Família que salário formal. Sabe o que é isso? Assim começa a ruína de um país. Por quê? Eu no Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, são 8 estados que sustentam 18. Nós que trabalhamos, quando vemos que estamos pagando para pessoas viverem sem trabalhar, começamos a trabalhar menos. E os outros continuam recebendo sem trabalhar. E desincentivado, eu trabalho menos. Quando vê, quebrou o país. Porque quem gosta de estar trabalhando, sabendo que sustenta pessoas que não trabalham? Eu digo o seguinte, auxílio, eu sou a favor. Por um tempo, não o tempo todo. Mas o que tem hoje, a realidade, que as pessoas não trabalham. Porque conforme a família ganha 2.500, até 3.000 reais. E não trabalha. Por ter a garantia de estar recebendo ali, todo mês, o salário. E não trabalha. O que eu digo, é um crime o que o PT faz, formando uma geração de inúteis, incompetentes, analfabetos, que jamais saberão o que é sucesso na vida, porque estarão sempre ligados ao Bolsa Família, o que é muito ruim. E aí o que eu pensei? Pensei o seguinte, quando alguém recebe o seu sustento no bolso, direto no bolso do governo federal, não pode votar. Ah, mas está impedindo de votar? Não, não estou impedindo de votar. Quer votar? Vota. Quer ganhar dinheiro do governo? Quer ser sustentado pelo governo? Recebe o dinheiro do governo, mas não vota. Porque você que está nos assistindo, se a tua comida, teu aluguel, tua roupa, tudo quem paga é o governo, cá para nós. Vai votar contra o governo? Vai votar contra o governo se recebe tudo do governo? Isso é compra de votos. É duro, mas é real. Eu não estou aqui para brincar. Eu estou na política pela causa. Isso é uma vergonha. Olha o Norte e Nordeste, a votação que tem à esquerda lá, porque as pessoas estão acostumadas a receber tudo do governo e a cada dia aumentando mais. Por isso esse desespero de arrecadar, para poder sustentar o Bolsa Família. É aí que eles garantem a eleição. Então, essa PEC minha vai ser polêmica? Vai. Foi baseada numa lei na Dinamarca, onde quem vota, no caso, nessa lei, quem recebe dinheiro do governo não pode votar. Isso é lógico. É só pensar um pouquinho. Isso vale para a direita ou para a esquerda. É para qualquer governo. Porque quem vai votar contra se me dá o sustento? Ninguém. Só 1 ou 2, 3% de loucos. Como é que vou ir contra me sustenta? Então, isso é compra de votos. Isso eu não aceito. E
a Bolsa Família ou qualquer tipo de auxílio, auxílio é por um tempo, não o tempo todo. A Bolsa Família no governo Bolsonaro. Faltou divulgação no governo Bolsonaro sobre isso. Pegamos com R$ 193. A Bolsa passou para R$ 600. O triplo, mais que o triplo. Com um detalhe, triplicou. Que a Bolsa Família, vamos ver se tem que contar, necessita a Bolsa Família. Estou te dando R$ 600 aqui por mês. E uma proposta de estudo. Estuda para te crescer na vida, tá bom? A Bolsa é por um tempo para te auxiliar. Estuda. E aqui, trabalho. Se você conseguir o trabalho, você tem que trabalhar. Não pode depender da Bolsa. Se trabalhar, durante 2 anos, vamos te dar mais R$ 200, que vai totalizar R$ 800, 800 por 2 anos, contanto que pegue o emprego. Está fazendo a pessoa sair daquela condição de miséria, de depender do governo, para crescer na vida, para ter melhores roupas, alimentação, ir ao cinema, ter um lazer, ter dignidade. Essa era a nossa proposta para quem precisa de auxílio. Mas não, o PT não. Dificulta, não. Fica aí, durante a semana é água com farinha, no domingo come farinha com salsicha e, quem sabe, no feriado, uma farinha com linguiça. Habituou o povo à miséria. Já dizia Charles Darwin, que não jogou no Curitiba, nem no Atlético Paranaense, nem no Grêmio e no Inter. Charles Darwin dizia o seguinte: quem vence não é o mais rápido e nem o mais forte. Quem vence é o que se adapta. Se adaptaram à miséria. Então a vida deles está ideal, está perfeita. Não trabalham, o governo dá tudo. Se adaptaram à miséria. Não tem um mundo melhor para eles. Se adaptaram a isso. Uma geração de inúteis, incompetentes, analfabetos que jamais ajudarão o país a crescer. Esta é a realidade do Bolsa Família, estilo desgoverno Lula. Ok. Deputado, quais são as políticas públicas que o senhor acredita, que o senhor apoia e acha que realmente podem fazer com que a economia do país gire? Olha, primeira coisa, menos impostos. Menos impostos. Pagamos impostos demais e recebemos de menos. Oportunidade de trabalho. Por exemplo, nós aprovamos a desoneração fiscal. Para quem não sabe o que é desoneração, tem 17 segmentos da economia onde os empresários, os empregadores, pagarão menos impostos na área da Previdência, áreas federais, para facilitar o empresário a dar empregos. Com isto, nós garantimos até 2027 9.600.000 empregos. O que aconteceu? O desgoverno Lula vetou. Não podemos dar esta facilidade. Não, vetou. Nós derrubamos o veto, inclusive com um grande número de apoiadores do próprio PT, do governo. Não tem fundamento isso. Veja só, em vez de dar emprego, estão querendo dificultar o emprego. E uma prova para qualquer um entender. Dezembro, Natal, início do mês, portaria do Ministério do Trabalho proibindo que trabalhe domingo e feriado se não tiver um acordo com o sindicato. Nesse acordo com o sindicato, tem que pagar o sindicato, dificultar o emprego. Isso é ajudar com o emprego, como diz o governo Lula, que diz que aumentou o número de empregados? Não aumentou, não. É que eles botam como empregados quem eles não consideram assim que esteja desocupado. Quem está no Bolsa Família não é desocupado, então bota como trabalhador. Um grande engano. O que quer, de fato, o governo Lula é acabar com o emprego. E eu tenho exemplos claros. 9.600.700.000 empregos que, com a oneração fiscal, perderíamos. E o governo quer acabar com isso. Por quê? Quer que as pessoas se mantenham abaixo da linha da pobreza. Não, o PT nivela tudo por baixo. É todo mundo igual na miséria. Nós queremos todos iguais na riqueza. Essa é a diferença. A esquerda nivela na pobreza e nós, da direita, queremos nivelar pela riqueza. Todos podem progredir na vida. Isso é simples, mas quando se tem uma tática política de depender do voto do pobre, tem que aumentar
o número de pobres no Brasil. Tanto é que quando dizem que o Lula é o pai dos pobres, ele não é pai dos pobres, eu digo ele é. Ele é o autêntico pai dos pobres, que ele quer aumentar a prole. Quanto mais filhos, melhor, porque serão mais pobres para votarem nele. Porque gosta tanto de pobre que por onde passa multiplica a pobreza. Tá certo, deputado. Nós vamos para um rápido intervalo e para você que nos acompanha, não saia da rede CNT. É já já, nós já voltamos. Estamos de volta com o CNT Entrevista desta noite, que hoje recebe Bibo Nunes, que é deputado federal. Deputado, do começo da nossa conversa, o senhor nos contou, né, da sua proximidade, do seu alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o senhor se coloca declaradamente hoje como oposição do governo Lula, do atual governo. Gostaria de saber, enquanto parlamentar, quais são os principais desafios enquanto oposição vocês encontram cenário atual da nossa política? Bem, os desafios que nós temos são muitos, principalmente pelo fato da esquerda ela ser contra tudo e a favor de nada. A esquerda é do quanto pior, melhor. Para eles não importa o sucesso do Brasil, é sucesso do projeto de poder que eles têm. Então, os interesses para a educação, para transportes, para a segurança, não é o que importa. O que importa, eu estou dando uma síntese, eles olham ao lado deles. Parcerias que fazem é com Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, e se orgulham disto. Como é que vai adiante o Brasil desse jeito? O presidente só viaja, há pouco, viagem dele, relação com a Etiópia. A Etiópia é um dos países mais pobres do mundo. O que vai trazer de bom para o Brasil? A não ser aprender mais sobre pobreza. A Etiópia, que ele foi lá, é um país tão atrasado que eles estão vivendo no ano de 2016. Sabia? Eles estão 7, 8 anos atrasados, porque o calendário da Etiópia é diferente do calendário do resto do mundo. O calendário gregoriano deles, o nascimento de Cristo, foi antes do tempo, coisa assim. Eles têm lá 13 meses por ano, não 12. Quem sabe até por isso ele foi lá. 13 meses, quem sabe põe isso no Brasil. Então, são viagens sem fundamento, uma relação internacional, como foi o caso de Israel agora, que a gente chama o Lula de um anão diplomático, porque quando ele foi a Portugal, um parlamentar na Assembleia disse o seguinte: não permito, não quero importar roubo do Brasil com a presença do Lula aqui. Ele falou isso. E o que ele fez com relação a Israel, comparando, chamando de genocídio, a resposta de Israel, revoltou o mundo todo. E é persona não grata em Israel, o reconhecimento dele é mínimo. Viagens onde o que vale? A dona Esbanjanja, gastando um dinheirão, quando assumiu o governo, olha o exemplo que deu. Tem mancha no tapete, o sofá está com borrão, não quero mais. Primeiros dias de governo foram parar nos hotéis mais caros de Brasília, porque ela tinha que ajeitar o tapete, sofás. Comprou um sofá, na época, um sofá, R$65 mil. Eu digo, mas não é muito por um sofá? R$65 mil? Não, mas era de couro. Eu digo, mas um de couro não custa tanto. Entendi. R$65 mil porque era de couro de dinossauro. Só assim para aceitar um preço desse. E sofá com couro de dinossauro eu não conheço. Só para eles aí vale R$65 mil. Então, nós vivemos numa realidade totalmente distante do que nós estávamos trazendo para o Brasil, respeito à família, respeito à religião, respeito a tudo que nós tínhamos. Hoje, olha o que é. Cadê o respeito à polícia? A polícia do governo Bolsonaro é respeitada. Hoje, como voltou a ser, o bandido é vítima da sociedade, apoia o bandido e deixando o policial em segundo plano. As invasões de terra do MST, não voltaram as invasões. Olha um absurdo. Fizeram na semana retrasada uma sessão solene em homenagem ao MST, que invade terras. MST, que eu chamo de um movimento criminoso, que não tem CNPJ, não tem endereço fixo. Criminoso por quê? Em 1990, em frente ao Palácio Piratini, do governo do estado do Rio Grande do Sul, degolaram o cabo Valdeci da Brigada Militar. Então, morte, ataque a laboratórios da Embrapa, quebraram tudo, invade terras produtivas, e isso o governo incentiva. Olha o que é, quando ganhou Lula,
festa nos presídios. E tem motivo para ter festa. Esses dias fugiram 2 lá de Mossoró, penitenciário de segurança máxima. Não acharam até hoje, nem vão achar. Nem vão achar. Foi tudo certinho, tudo ajustado. Eu acho que fugiram por acaso. Fugiram com toda a estrutura, não vão achar nunca. Esse é o tipo de governo, esse é o país que nós vivemos hoje, onde o presidente da República não consegue tomar uma cachaça na sacada do apartamento que leva ovo e tomate na cabeça. Não pode andar na rua, que é vaiado. Enquanto que perdeu a eleição, onde vai são multidões. Anteontem eu estava com o Bolsonaro no Metoque, Expo Direto, maior feira de implementos agrícolas da América Latina. Simplesmente, 170 mil pessoas foram lá numa terça-feira e ninguém ganhando R$ 30, ninguém ganhando pão com mortadela. A imprensa, a grande mídia, aquela famosa, na base do dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pô, quantas vezes a televisão estava aí numa posição certa, séria? Difícil isso. Dinheiro compra. Por isso que eu parabenizo ao CNT pela postura independente. Pode ter verba do governo? Pode, normal, sem problema algum. Mas não pode ser condicionado. Te dou uma publicidade para me apoiar. Isso aí é imprensa marrom. Não é assim que funciona. Temos que ter seriedade. E seriedade, hoje, infelizmente, não existe no Brasil. Com um presidente sem credibilidade que não pode sair na rua. Ou pode. Não sai. Não pode sair. E o ex-presidente é ovacionado aonde vai. Deputado Bibo, em relação à educação, o senhor já fez algumas proposições também, e uma delas importante em relação ao uso de celular nas escolas. Por que que o senhor defende o não uso, né, do equipamento? Qual que é a sua posição em relação a isso? Porque o celular na sala de aula, ele não soma, ele não ajuda, atrapalha. Olha quem está assistindo nosso programa aqui. Olha que você que está me assistindo aí, está com o celular na mão, né? Está com o celular na mão. Vê novela, celular na mão, jornal, vai no futebol, todo o tempo celular na mão. E não é diferente na escola. Acontece muito hoje. Então, deixa fora. Lá é momento de aprender. Ah, mas e se a mãe precisar uma urgência? Fala com o diretor da escola. Eu, quando fui criança e estudante, não tinha celular. E não tinha problema nenhum. Se acontecer um problema, entra em contato com a direção, que não tem erro. Agora, pode usar o celular, e aí é salutar, é muito bom usar o celular para pesquisa, para ajudar. Aí pode. Antigamente, pegar uma enciclopédia, Delta La Russe, coisa assim, para pesquisar. Hoje o celular tem tudo. Use o celular aonde ele vai ajudar. Agora, deixar solto no bolso, está a professora lá, dando a tabuada. 6,18, quem é que sabe? 48, ninguém sabe. Aí vai querer olhar no celular ali. Então, tem esse lado. E a aprovação está sendo muito grande. As pessoas estão concordando que na sala de aula não tem que usar celular. Eu, por exemplo, sou apresentador de televisão. Câmera comigo, deixa o celular fora. Vários programas que eu participo, o câmera, não sei o câmera como é que está aí, pode estar olhando o celular. Pode estar olhando o celular. É normal isso. Não pode. Profissional, câmera para mim é uma arma. Tem que estar grudado na câmera. No caso que não tem agilidade, a entrevista é tranquilo, mas se está num programa de movimento, não pode estar com o celular na mão. Então, o celular é bom sabendo usar. E na sala de aula, usar ele o tempo todo, todos sabemos que o celular hoje faz parte do corpo. Então, na hora de aprender, aprenda com o celular no momento certo. Agora, liberado, não é uma boa. Tá certo. Vamos para o nosso último intervalo comercial. Para você que nos acompanha, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta e hoje o CNT Entrevista recebe um deputado federal, o deputado Bibo Nunes. Deputado, nós temos uma outra medida aqui de sua autoria, que prevê sanções aos pichadores que depredam o patrimônio público. A gente sabe que essa atitude é crime, é passível de multa. Então a pergunta é, o que a gente precisa para realmente coibir esse tipo de situação nas cidades? Precisa mais rigor, cumprir lei e fazer nova lei. Que o problema, quando pega um pichador, não pega ele em flagrante. Aí fica difícil. Então, nós temos outros modelos e sanções para os pichadores, porque é impressionante. A disputa entre eles
é para marca de território, quem é o pichador mor, quanto mais alto marca, é uma bobagem. E a maioria dos que picham são de classe média, porque custa caro esses sprays. E o pior, muitos acabam morrendo, é que não se noticia, mas quando sobe num prédio para pichar, muitos morrem. Muitos. Uma senhora, até um motivo foi esse, uma senhora pintou a casa toda dela de verde abacate, ela disse. Casa grande, pintou. No outro dia, estava toda a casa pichada. E isso são em todos os lugares do Brasil. O que ganha pichador com isso? Não, ele tem que pagar, vai pintar de novo. Aí prefeituras, principalmente, colocam tinta anti-pichação. Não adianta, fica pichado ali igual, vai lá, tem que passar a anti-pichação. Não vale. Então, quem faz isso tem que saber que é crime. Você que tem sua casa, gostaria de receber uma pichação dessas? Ninguém gosta. É algo simples, objetivo, que está presente em todas as cidades do Brasil. Temos que acabar com isto. Não vejo vantagem alguma. Se é desvantagem para o cidadão, tem que ter uma lei que impeça isso, contra a pichação. Deputado, esse ano nós temos eleições municipais. Gostaria de saber quais são as suas expectativas, até de trabalho, né? Se muda alguma coisa para vocês, parlamentares? Olha, para os parlamentares mudam bastante. No meu primeiro mandato, eu fiquei surpreso. Mas para tudo em Brasília? Para. Eu acho que não deveria parar. O deputado está lá, tem que continuar sempre, não tem que ter menos sessão, não existe isso. Se está no mandato, tem que cumprir o mandato integralmente. Eu falo isso, pode estar o Lira assistindo, quem estiver assistindo, eu falo e confirmo. Ter eleito, mandato é esse. Não tem que estar sendo, tem eleição daqui e dali. Ajeite, se adapte, porque não é lógico, não aceito isso. Um mês tem 4 sessões, transformar em mês com 1 ou 2 sessões no mês, porque tem eleição. Não vai cumprir o papel de deputado ou de senador que elegeu. Mas acontece isso. Esse é um ano, eu sou um, mas a maioria se comporta assim. A bancada do Nordeste, quando chega junho, só querem licença porque é festa de São João. Aí o mês de São João no Nordeste não pode trabalhar porque é mês de São João. Não existe isso. Tem que trabalhar independente das datas, ou então não se candidata. Veio para assumir o teu cargo, literalmente. O eleitor não está aí para ser enganado ou então para usufruir alguma... A vantagem do parlamentar de usufruir é ser útil à sociedade. Tem que ser útil e se orgulhar disso, e não tirar benesse alguma. Deputado, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa e eu abro agora então para suas considerações. Bem, fico muito feliz, parabéns pelo programa, Karina, uma grande honra aí. A família Martinez, a CNT, é uma rede de televisão que eu tenho o maior respeito, porque nasceu de muita luta, muita garra. Vocês representam muito bem o estado do Paraná, que tem uma rede nacional como a CNT. E, para mim, um imenso orgulho, eu que sou jornalista, comunicador, já fui diretor, presidente de televisão, sou empresário da rádio, da rede, né, rádio e televisão. Então, muito feliz. E sempre à disposição. Parabéns, foi uma imensa honra. Espero que tenha colaborado aí com alguma coisa na política, uma política sincera, uma política de quem faz com o coração, sem interesse, a não ser o interesse maior, o Brasil. Muito bom, deputado. Em nome da Rede CNT, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação. Foi um prazer recebê-lo. Portas abertas aqui na Rede CNT para o senhor. Foi uma imensa honra, sempre à disposição. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia.